Sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Morfologia e Sistemática Vegetal. Então vamos continuar nosso assunto sobre caules. Até a aula passada eu mostrei classificação de caules com relação ao habitat, né? E aí eu mostrei diversos tipos de caules aéreos e caules subterrâneos. Mas com relação à classificação de caules, existem diversos outros aspectos que a gente deve levar em consideração. Então, por exemplo, os caules são classificados também com relação ao tipo de ramificação, e aí a gente pode incluir dois grandes grupos, que são os caules que permanecem indivisos, ou seja, que não se dividem ou não se ramificam. Então, por exemplo, o caule do tipo estipe, que é comum em palmeiras, em mamoeiro, né? Não se divide, que a gente fala é de forma bem geral, que a gente existem exceções. Então existem, provavelmente vocês já observaram algumas ramificações que ocorrem no caule do mamoeiro, e com menos frequência alguns caules do tipo estipe de palmeiras também se ramificam, mas isso é uma exceção e é muito raro de acontecer. O mais comum, né, é que esses caules não se ramifiquem, e daí eles entram nesse grupo de caules indivisos. Com relação aos que se ramificam, né, ou seja, caules ramificados, a gente encontra isso no maior grupo de plantas, né? Então é esse que eu vou focar de agora em diante. Então, com relação à ramificação, existem elas de três tipos que são mais comuns em plantas, que é a do tipo monopodial, que está mostrado aqui em cima, tá? O que é a divisão do tipo monopodial? É a mais simples que existe dentro do reino vegetal, em que o caule vai crescendo através da divisão da gema apical, e ela vai produzindo com o tempo ramificações laterais. Então vocês estão vendo aqui, a letra A é o meristema apical crescendo em direção à parte superior. Com o tempo ela produz uma gema lateral, aliás, começa a crescer, que é o que está mostrado aqui na letra B. Ela continua o crescimento e depois outras gemas vão surgindo e vão continuando o processo de crescimento. Sendo que quando chega num certo nível de desenvolvimento, a gema apical continua se destacando, as laterais vão se desenvolvendo, mas jamais elas crescem mais do que a principal, do que aquela primeira que surgiu, que estava presente lá na semente, né, no embrião dela. Esse tipo aqui monopodial, apesar de simples, ele não é o mais comum na maior parte das plantas. O tipo mais comum é o tipo simpodial, que ele lembra, quando a gente vê uma planta adulta, a gente não consegue distinguir muito bem um do outro, então a gente só consegue distinguir mesmo quando a gente vai observando isso daí na sequência. Mas para entender isso daqui é simples também. Então, por exemplo, o início do crescimento é bem parecido com o do monopodial. Tá? Vocês estão vendo o ramo A, ele vai crescendo em altura, aí surge um ramo B, né? Surge uma ramificação dele. Só que esse ramo B, ele passa a se destacar. Ele passa a ter um crescimento mais intenso do que o do ramo A, que paralisa, e provavelmente ele pode produzir uma flor aqui na extremidade, ou uma inflorescência, né, como a gente vai discutir mais adiante. A questão é que esse ramo A ele paralisa, e quem passa a ter o crescimento, quem passa a dominar, vai ser a ramificação que surgiu. Por isso que as cores estão diferentes, tá? Para a gente entender isso. Aí depois surge um outro que passa a se destacar. Então você vê que o C que surgiu aqui, ele passa a se destacar, que se ramifica novamente, e assim por diante. Quando chega nessa fase aqui, que a gente observa uma planta, a gente não consegue, a olho, à vista mesmo assim, observando isso, distinguir o crescimento ali foi monopodial ou foi simpodial. Tá? Não dá para observar isso, porque quando a ramificação lateral se destaca, ela realmente se destaca mesmo, né? Passa a ter um crescimento muito intenso, e aquela principal ela fica parecida como se fosse uma ramificação. Por exemplo, o A, que foi o início, né? Ele fica parecido como tendo sido uma ramificação do ramo B, e por aí vai. Tá? E como é que a gente distingue um do outro mesmo? Só observando o desenvolvimento da planta desde o início até a fase adulta. Mas, por questões práticas, eu vou já mostrar uma dica para a gente distinguir isso com relação a grupos de plantas.
E existe também um tipo de ramificação chamada de endicásio, que não é muito comum na maior parte dos grupos de plantas, mas é mais comum em plantas inferiores, classificadas como inferiores, que são aquelas plantas que surgiram, né, do início da evolução de plantas. Mas ela é bem simples de entender também. Então, o ramo principal ele continua crescendo, daí surgem ramos laterais que podem ser opostos ou podem ser alternados também, que eles passam a dominar o crescimento. É aquele principal, ele paralisa, e esses depois continuam o crescimento e vão se ramificando também, tá? E a gente tem uma estrutura um pouco diferente, um pouco mais ramificada do que aquelas anteriores, ok? Mas é bem comum de entender esse tipo de crescimento também, tá? Então isso aqui a gente vai encontrar em alguns grupos de plantas, mas não na maioria delas. Na maioria a gente vai ter ou crescimento do tipo monopodial ou do tipo simpodial, ok? Mas é fácil também entender esse crescimento endicásio, mas para a gente entender também como é que chegou até ali, a gente só consegue observar isso se a gente acompanhar o desenvolvimento da planta desde o início do processo de germinação até a fase adulta, né? Vai anotando, vai observando a ramificação, né? E daí segue, tá? Então, em uma planta adulta, em todos eles é difícil diferenciar um do outro, porque a gente não consegue entender como é que chegou até ali, principalmente se alguém tiver feito uma poda. Aí é que ninguém consegue entender mesmo como é que foi o tipo de crescimento. Existe um macete, tá, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, por exemplo, vou mostrar aqui alguns exemplos de plantas com crescimento do tipo monopodial. Então isso é muito comum nas coníferas, né, que são o grupo das gimnospermas. Como eu falei, não se preocupe, mais adiante na segunda parte da disciplina eu vou detalhar sobre classificação de plantas, mas por enquanto, tá, a gente observa que essas plantas elas têm esse crescimento monopodial. Quando a gente olha aqui o pinheiro do Paraná, então você observa que tem um ramo principal que vai se destacando e que surgem ramos laterais, ok, que jamais se desenvolvem mais do que o ramo principal. Isso inclusive quando a gente observa a planta na idade adulta, a gente observa isso claramente. Enquanto que para vários outros tipos de pinheiros, né, a gente observa também essa estrutura. Só que às vezes, como eles têm folhas mais densas, é mais difícil observar esse detalhe que a gente observa com muita facilidade no pinheiro do Paraná, né, que é uma conífera nativa do Brasil. Então, para detalhar o crescimento monopodial e comparar com o simpodial aqui. Então, por exemplo, o tipo de crescimento monopodial ele também pode formar ramos alternados, como a gente está observando aqui, né, um surgindo à esquerda, depois outro surgindo à direita e por aí vai. Ou então eles podem ser opostos, né, surgem os dois ao mesmo tempo, mas a questão é que o ramo principal ele sempre vai ter a predominância, ele sempre vai se destacar. E aí quando a gente chega na planta na idade adulta, a gente vê a predominância exatamente dele. Ok? Então aqui no Pinheiro do Paraná a gente está vendo que são ramos alternados, os que surgem na lateral, mas o principal ele está se destacando. Enquanto que no crescimento do tipo simpodial, a gente também pode ter variações na ramificação. Então observe, isso aqui foi o primeiro que surgiu, aí depois ele paralisou o crescimento, surgiu outro que se ramificou em duas formas e por aí vai, né? Então eles podem se ramificar mais, aumentando a complexidade, ou então eles podem simplesmente paralisar, né? E depois surgem o outro que paralisa novamente e por aí vai. Isso aqui é o mais comum em troncos de árvores, e esse tipo aqui ele é muito comum em arbustos, tá? Em plantas arbustivas que se ramificam bastante, a gente observa esse tipo de desenvolvimento aqui. Mas né, para reforçar o que eu falei, se destaca pelo seguinte, porque jamais o ramo primeiro que surgiu lá no desenvolvimento da semente, ele comanda, né, ele acaba tendo um tamanho maior com o tempo. No caso de árvores, com esse tipo de crescimento aqui, até um certo período do desenvolvimento, até atingir uma altura relativamente grande, o ramo principal se destaca. Então durante uma boa parte do desenvolvimento da árvore, que tem caules do tipo tronco, vai ter um crescimento do tipo simpodial. Só que aí, né, com o tempo passa a ter do tipo monopodial. Aliás, falei o contrário. Durante um certo período do tempo ela passa a ter o crescimento do tipo monopodial,
mas o normal dela é ter crescimento do tipo simpodial, né? Então chegou numa determinada fase do desenvolvimento, aí ela passa, o ramo principal deixa de ter dominância e os demais passam a ter dominância. Ok? Então quando a gente observa árvores, mesmo algumas que não se ramificam, né? Tem um tronco que se destaca bem na parte principal e só passa a se ramificar a partir de um determinado ponto, mas aquele ápice principal não se destacou, os demais surgem. Então, mais uma vez, como é que eu sei isso? Só se você acompanhar o desenvolvimento da planta desde o início até a fase final. Só que, botanicamente, para todas as espécies que já foram estudadas, a gente observa que, no caso de árvores que não são coníferas, árvores não coníferas, o tipo de crescimento ele é simpodial. Para coníferas, a gente observa crescimento do tipo monopodial, né? Diversas pessoas já estudaram isso, né? Então, não precisa muito da gente desvendar isso quando observa uma árvore, porque alguém já fez um estudo antes para nós. Então, com relação à classificação de plantas, esse tipo de ramificação do tipo simpodial e monopodial, ele não tem muita utilidade, com algumas exceções, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, o ideal é exatamente fazer isso que eu coloquei aqui, um detalhe de um trabalho que mede arquitetura de plantas, exatamente acompanhando o processo de crescimento desde o início até a fase adulta. Então, isso daqui é um tipo clássico de crescimento simpodial. Então, observe, o ramo principal cresceu, paralisou o seu crescimento nesse ponto aqui, a sua ramificação cresce, e aí depois que ela se ramifica, ela paralisa também o seu desenvolvimento, e por aí vai. Então, esse daqui vai crescer, vai paralisar, e quando a gente chega a ter uma planta quase na idade adulta, como está mostrado aqui à direita, e a gente observa ela, a gente não entende bem se aquele crescimento foi simpodial ou monopodial. Como é que a gente vai entender? Porque alguém veio antes e fez esse estudo e descobriu que para a maior parte das árvores é esse tipo de crescimento e para a maior parte das coníferas é o crescimento do tipo monopodial. Ok? Então, para a classificação de plantas, como eu falei, isso não tem tanta importância, com algumas exceções, como por exemplo alguns grupos de orquídeas, a gente consegue separar elas bem, né, dentro de uma mesma família botânica, observando que para algumas o crescimento é do tipo monopodial, então vem um ramo principal que se destaca durante toda a vida da planta, enquanto que para algumas outras é do tipo simpodial, que são aquelas que têm rizomas. Né? Lembra que eu comentei na aula passada o que é um rizoma? É o caule do tipo subterrâneo, que faz um tipo de ramificação do tipo simpodial. Enquanto que aquelas que não têm caule subterrâneo, que produzem inclusive raízes aéreas, os dois tipos, tá? Mas aquelas que não têm o caule subterrâneo, não têm o caule do tipo rizoma, elas têm um crescimento monopodial. Então, nessa situação aqui, é importante conhecer os dois tipos de crescimento para diferenciar, né, classificar plantas dentro de dois grupos. Mas, de forma geral, dentro do reino vegetal, essa classificação acaba não sendo muito útil, porque alguém já descobriu antes. É interessante do ponto de vista de você entender a arquitetura das plantas e planejar podas, planejar técnicas ligadas a desenvolvimento da planta de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, podas urbanas, em jardins, que aí você vai planejar de acordo com a arquitetura, de acordo com a estética, né, que a pessoa deseja. Então, isso aqui é um outro tipo de classificação, né? Eu já falei sobre habitat, já falei sobre ramificação e vou falar agora aqui sobre desenvolvimento. Então, com relação a desenvolvimento, a gente pode classificar os caules de acordo com 6 grupos principais, que são bem fáceis de entender também, tá? A gente já viu até alguns exemplos aqui durante a disciplina. Eu coloquei aqui em cores diferentes para a gente ver que, na verdade, a gente poderia colocar em 4 grupos e que desses 4 grupos podem surgir subgrupos. Então, vamos lá, tá? Desenvolvimento do tipo EVA é muito fácil de entender, porque são aqueles caules em que ele tem um crescimento menor, né? As plantas não chegam até uma altura muito grande, por isso que eles são chamados de pouco desenvolvidos, não tem crescimento secundário, ou seja, não forma a estrutura lenhosa,
ok? Então é bem fácil entender o crescimento do tipo erva. Do tipo subarbusto e do tipo arbusto são exatamente os caules que se ramificam bastante, ou seja, a gente jamais vai ver um tronco predominando. Então isso é o que ajuda a diferenciar esses grupos aqui, mas eles ao mesmo tempo formam estruturas lenhosas. Até um determinado ponto eles formam caules que são lenhosos. Normalmente eles são mais lenhosos na base, que é o local exatamente onde vai começando a ter o crescimento secundário, do que na parte de cima, que permanece ou herbácea ou suculenta. Tá? Até um determinado ponto podem ocorrer em algumas plantas que têm caules suculentos. Então esse tipo de caule aqui ele já é mais resistente do que o do tipo erva. E no caso de arbustos eles podem atingir até uma determinada altura, mas o que é que eu diferencio de um arbusto para uma árvore? Né? Então principalmente com relação à ramificação. Porque no caso de árvores a gente tem um tronco que é nítido. Você olha de longe, você sabe que um se destacou ali, que depois ele passa a se ramificar, mas após atingir uma certa altura. E aí a gente diferencia, tá? Os tipos aqui de árvore e arvoreta, do tipo subarbusto e arbusto. E com relação a essa classificação de arvoreta e árvore, é só com relação à altura. No nosso livro-texto, os autores colocam lá, a partir até 5 metros, se tem um tronco que se destaca, que ele não se ramifica bastante, então essa planta ela é uma arvoreta, mas a partir de 5 metros ela é uma árvore. Essa classificação a gente sabe que é fraca porque isso varia de ambiente para ambiente, né? Às vezes o ambiente é que influencia a altura da planta. Então, por exemplo, faça um bonsai, né? Coloque a planta ali num solo com limitação. Então você vai ter uma árvore, mas que não vai ter nem alguns centímetros de altura, né? Então mas é claro, isso ajuda se a gente tem uma espécie de planta que mesmo nas condições ótimas delas, ela não atinge uma grande altura, mas ela tem um tronco que se destaca, que isso é muito comum em diversos ecossistemas nossos, né, inclusive na Caatinga, aí a gente classifica essa planta como arvoreta. Se a gente encontra árvores, né, ou plantas que atingem grandes alturas e que também tem um caule que se destaca, aí a gente classifica ela como árvore, ok? Não adianta sair medindo não, né, porque aí você vai medir, isso vai confundir muito, porque até com a idade a altura vai mudando também, né? Então teria que medir a planta apenas na idade adulta. E com relação ao desenvolvimento também tem um outro tipo de caule que é bem fácil de entender, que é o do tipo cipó trepador, que ele é chamado de liana. Tá? Caules trepadores, pelo desenvolvimento, eles são classificados como lianas. Ok? Então isso é bem fácil, né? Não precisa nem da gente se preocupar muito com a classificação. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de ervas, né, ou de caules herbáceos, que a gente, pelo desenvolvimento, classifica como do tipo erva. Então são exatamente as ervas, né, que a gente utiliza principalmente em temperos, mas qualquer planta, né, que tenha essa estrutura no caule. Né? Não é lenhoso, não se desenvolve muito, não é muito resistente do ponto de vista físico em comparação com um tronco, ou com relação às ramificações dos arbustos e subarbustos, mas é claro que tem uma flexibilidade maior que confere, inclusive, resistência para essas plantas. Com relação a subarbusto, arbusto, arvoreta e árvore, então não precisa de eu colocar alguns exemplos, porque a gente já viu anteriormente, quando eu falei sobre o hábitat dos caules. Então a gente vai ter diversos formatos, diversas estruturas, e aí vocês vejam, né, com relação ao que tem na definição lá. O caule se ramifica muito desde a base, que não é possível identificar um tronco principal, então ele vai ser ou subarbusto ou arbusto. O caule se destaca, é um caule único e que só começa a ramificar a partir de uma altura, de uma grande altura, mas que mesmo assim, quando ele se ramifica, continua sendo possível observar um caule principal. Aí, dependendo do porte da planta, vocês classificam como ela sendo uma árvore ou uma arvoreta, ok? Então isso é bem tranquilo. Eu coloquei aqui alguns desenhos só para a gente ver como o aspecto geral pode variar, mas basicamente se concentrem com relação à ramificação desde a base ou só a ramificação a partir de uma determinada altura.
Aí a gente divide esses dois grupos. E os caules, né, com relação ao desenvolvimento do tipo liana, então tranquilo, né? Então caules trepadores ou de cipós que crescem sobre outros caules mais resistentes, e aí eles entram nesse grupo aqui, né? Isso com relação ao desenvolvimento. Eu falei que com relação ao habitat, aí a gente também classifica esses caules, só que como caules do tipo trepador. Ok? Mas não tem diferença, né? Bem tranquilo de se observar isso. Quando eu colocar mais alguns exemplos, eu volto nisso, mas eu tenho certeza que não ficou dúvidas até aqui, não. Então aqui eu passo nessa parte, falta só mais algumas classificações e alguns exemplos que eu quero colocar, e aí a gente encerra esse assunto sobre estrutura do caule. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.